Gym Podcast Brasil. Todas as modalidades em um só espaço. Gym Podcast Brasil. Oi, gente! Oi, Cedric! Como é que vocês estão? Fala comigo, Cedric, tudo jóia, né? Fala pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Sempre muito bom estar aqui falando de ginástica no Gym Podcast Brasil. E eu tô ótimo, Ícaro. E você? Tudo jóia também. Papo bom de hoje, né, Cedric? Falar de Jogos Olímpicos é sempre bom, né? Muito bom falar de Jogos Olímpicos. No nosso episódio anterior, a gente falou sobre a história do Brasil, né? Em todas as edições dos Jogos Olímpicos que o Brasil esteve presente. Foi muito, muito legal. Mas agora vamos pensar no futuro, né, Ícaro? Agora vamos falar do Brasil e das projeções para os Jogos de Paris. É isso. É isso aí, vamos de especulação. Mas antes, pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse episódio é um pouquinho diferente, porque a gente não vai ter vídeo. Na verdade, até vamos ter uns videozinhos aí. Quem tiver no YouTube vai assistir, dessa vez quem tiver no Spotify não vai ter nem a prévia. Mas corre lá, porque conteúdo é um pouquinho diferente, viu? A gente decidiu gravar esse episódio em áudio só pra gente poder ter um formato de episódio também mais rápido, que a gente pode gravar com maior frequência pra vocês. Espero que vocês gostem, mas vamos pro papo, né, Cedric? Hoje a gente vai falar de Jogos Olímpicos e de quais são as chances reais do Brasil, tanto de medalhas quanto de participação nos Jogos Olímpicos de Paris, né, que está chegando aí, falta menos de um mês e meio. E eu queria saber de você, querido. Você já foi em algumas edições dos Jogos, né? Quais foram, como que foram? Então, Ícaro, eu já tive em muitos mundiais, é, mas os Jogos Olímpicos eu estive em 2016, foi muito legal porque eu consegui uma credencial de especialista esportivo, então eu assisti todas as competições de ginástica, foi muito, muito, muito legal mesmo. E em Tóquio também, o Gymblog Brasil conseguiu uma nova credencial, porém as restrições eram muito, muito, muito grandes, então a gente não conseguiu dar prosseguimento, estar presente lá, assim, né? Aquela época de pandemia estava muito difícil. Às vezes o pessoal nem não tem muita noção, assim, mas você só podia ficar no hotel credenciado, só podia pedir comida pelo restaurante que eles tinham autorizado, você tinha que ir do ginásio para casa, de casa para o ginásio. Se desse algum problema, se alguém pegasse Covid, tinha que ficar no isolamento. Então, assim, tinha que já era bem dispendioso, né, por ser do outro lado do mundo. Mas, além disso, ainda corria o risco de ficar uma viagem mais cara ainda, né? Pensa, se acontece alguma coisa, você precisar ficar lá hospedado por sua conta, mais 15 dias de isolamento e tal. Então, assim, né? Falando das credenciais do blog, o blog já foi credenciado para os Jogos do Rio e também para os Jogos de Tóquio. Mas que a gente esteve presente mesmo foi só nos Jogos do Rio, porque o de Tóquio ficou inviável. Mas aqui, a gente não conseguiu a credencial para os Jogos de Paris, mas você vai estar lá, né, Ícaro? Você vai viajar e vai trazer tudo para a gente, graças a Deus. Claro que eu vou para Paris, vou lá caçar a Rebeca. Mentira, não só a Rebeca, mas também outras ginastas excepcionais, tanto do Brasil quanto do exterior, assim. Eu sou fã de ginástica há muito tempo, então não podia perder essa oportunidade, né? E vou estar lá em Paris, sim, e claro que vai ter conteúdo exclusivo aqui pro Gym Podcast Brasil, vai ter cobertura, vai ter muita informação, vai ter acompanhamento das classificatórias. Cara, a gente tá preparando um mega conteúdo, vocês já ficam bem coladinhos aqui, né, querido? Mas chega de falar da gente, né? Porque se for falar da gente, eu posso render aqui um episódio de 3 horas, né? Não é isso que a gente quer hoje, não, né? Então, bora para o nosso assunto logo do dia, Ícaro, e vamos começar com o masculino? Sim, sim, sim. Vamos começar por masculino, sim. Vamos falar do masculino, sim. E, Cedric, inclusive, vamos começar a falar do Diogo, porque a gente tem um vídeo de uma collab que a gente fez com o site Olimpíada Todo Dia, lá no Instagram do Gymblog Brasil, no qual o Diogo fala um pouquinho de como está se preparando para os Jogos Olímpicos, né, de Paris, e também quais são as expectativas dele. Roda o vídeo aí.
Eu quero ficar entre os 10 nos Jogos Olímpicos no geral. Mas o que faz com que eu busque o impossível é ficar entre os 5. Minha meta pessoal é essa, mas a gente trabalha entre os 10, a gente trabalha pegar a final primeiro, né? Mas a meta do sonho seria entre os 5 nos Jogos Olímpicos. Claro, a gente pensa muito nos Jogos Olímpicos de Paris, mas a gente ainda pensa também, principalmente quando se trata de aparelho, evolução de aparelho, em Los Angeles. Mas o aparelho que eu esteja mais satisfeito para Paris, eu acredito que seja paralelas e barra. Solo a gente precisa limpar, mas se eu acredito que eu consiga fazer uma série bem cravadinha, eu fico satisfeito também. Mas argolas e cavalos são aparelhos em que eu tenho uma certa dificuldade, mas são dificuldades diferentes. Argolas são dificuldade de força. Argolas é um aparelho que você precisa ser muito forte. Só que normalmente os atletas que são muito bons de argolas, eles não conseguem ser muito bons no geral. Normalmente. Que é um outro tipo de trabalho. Então argolas eu tenho essa certa dificuldade, principalmente talvez pelo meu biotipo corporal. E porque a argola é realmente só força. Então não é o meu mais forte, não é o meu melhor. que é a parte aérea, que é a parte de mortais, não tem muito nas argolas. E no cavalo é um aparelho que eu tenho uma boa série, mas tá chato para dominar essa série, tá chato para fazer ela sem erro nenhum. E é um aparelho em que eu pretendo logo estar confortável, mas ainda não estou por conta disso. Eu tenho uma boa série, mas ainda não está 100% dominado. E a gente sabia que no começo do ciclo a gente ia errar muito, a gente ia falhar em algumas coisas, porque é um momento de adaptação de série, adaptação de nível de competição com essa série. E agora chegou no momento em que a gente está perto dos Jogos Olímpicos e tudo isso já foi trabalhado, e tem algumas coisas que ainda estão sendo ajustadas para que a gente consiga chegar na maior pontuação por cada aparelho, fazendo assim com que a soma dos aparelhos, que é a individual geral, que seria a minha melhor prova, consiga ter uma pontuação alta e a gente consiga buscar o mais perto do pódio possível. Como o Brasil não classificou a equipe, acaba que existem vários objetivos, então cada atleta tem um objetivo e às vezes acaba que é diferente. Então eu tenho essa vaga nominal e o Brasil está com uma outra vaga, então essa outra vaga é um outro tipo de planejamento, até o Brasil decidir qual atleta levar. Mas eu como já estou com a vaga, estou buscando aperfeiçoar as minhas séries que estão com a dificuldade montada já, só que falta limpar, falta os detalhes. Esse é o momento dos detalhes. Então a gente está trabalhando nisso e a gente está usando as competições que a gente tem chance de usar para testar, para utilizar, para pegar pique de competição, sabe? Para pegar competições. E tem um Pan-Americano agora, em que eu vou fazer os 6. Vai ser a única competição que eu irei fazer os 6, que vão ser modelo olímpico, né? Que na Olimpíada eu vou fazer os 6 aparelhos. Então a gente tá nessa competição, claro, tanto pensando na competição, mas a minha cabeça já tá nos Jogos Olímpicos. Eu vou tentar imaginar como se eu estivesse nos Jogos Olímpicos. E aí depois tem a aclimatação, que a gente viaja normalmente antes do próprio evento. No caso vai ser antes da abertura da vila, porque a ginástica é um dos esportes que entram primeiro na Vila Olímpica. Então a gente vai fazer essa aclimatação antes, a gente vai viajar para Paris, a gente vai fazer toda a aclimatação de comida, de tempo, de tudo isso e continuar treinando lá, para quando a gente entrar na Vila Olímpica, realmente a gente começar o evento com o pé direito. É isso, Diogo. Vou estar lá em Paris torcendo por você, viu? Que seja uma competição incrível e você alcance todas as suas metas e todos os seus objetivos. Pois é, Ícaro. Nossa, eu sou muito fã do Diogo. Sou muito fã da ginástica dele. Ele tem essa ginástica, né, plástica, limpa, bonita demais se ver, muito gostoso de assistir. E ele também, né, com o tempo, com muito cuidado, assim, eu percebo que ele, junto com o treinador dele, né, o Daniel Biscalquin, eles fizeram uma progressão de nota de dificuldade, né, de dificuldades nas séries, que foi muito gradativa. Ela foi um pouco mais cuidadosa, vamos falar assim, né? Não foi saiu de uma série muito fácil para uma muito difícil. Então, assim,
A dificuldade foi aumentando aos poucos e o melhor disso tudo é que o nível, né, de limpeza e de execução foi mantido. Então, acho que foi bem inteligente, assim, sabe? E na entrevista ele fala que ele quer ter a melhor pontuação lá em lá em Paris, né? A melhor pontuação individual geral ele quer fazer em Paris. Eu acho que vai ser o suficiente para ele estar na final individual geral, mas ainda não creio que seja suficiente, né? As Ds que ele tem nos aparelhos para pegar uma final por aparelhos. Acho que precisaria sim dessa execução que ele tem, obviamente, mas precisaria de Ds um pouco mais altas. Mas acho que vai ser uma participação brilhante e excelente, assim, estou ansioso para assistir o Diogo competindo nessa edição dos jogos. Ah, e tem mais uma coisa. Hoje ele possivelmente tem o melhor cavalo com alças da seleção, né? Ele chegou muito próximo de 14, ele acho que foi 13,933 no PAN. E essa nota para o individual geral dele vai ser muito, muito bom, né? E, enfim, ele também tem a paralela, eu gosto muito da paralela dele. Nossa, quando ele passa a paralela ali cravada, os trocos todos na parada, assim, é muito, muito bom de assistir. E eu tenho certeza que, realmente, né, mais uma vez, tenho certeza que vai ser uma participação excelente do Diogo em Paris. Isso aí. E Cedric, o Diogo não vai sozinho para Paris, né? Ele vai com a seleção feminina completa, que já já a gente fala dela. Mas além disso, um outro brasileiro vai acompanhar o Diogo nos jogos, né? Até porque o Diogo conquistou a vaga dele no Mundial da Antuérpia, pela sua colocação no individual geral no ano passado, né? Naquele Mundial. Porém, o Brasil, apesar de não ter conseguido classificar o time inteiro, o Brasil chegou na 13ª colocação nesse Mundial. Faltou pouquinho para a gente conseguir, mas não conseguimos. E essa 13ª colocação rendeu para o Brasil uma nova vaga, né? Então, além do Diogo, outro menino da seleção brasileira vai estar nos jogos também, e esse nome ainda é indefinido. E é aí que eu te pergunto, Cedric, quem que vai com o Diogo para os jogos? Eita, assunto polêmico, hein, agora? Bom, vamos lá. A gente tem coisas que a gente gostaria que acontecesse e coisas que a gente acha que vai acontecer. Então, bom, eu gostaria que o Nori fosse, porque eu acho que o Nori, pensando em medalhas, eu acho que o Nori tem mais chance de medalhas. Ah, mesmo que é um aparelho só, eu acho que as chances são maiores ali do Nori de conseguir uma final e de pontuar uma pontuação suficiente para ele estar entre ali os medalhistas. Essa chance, para mim, ainda existe, então por isso eu justifico a presença do Nori. Ele ainda tem, né, algumas cartas na manga ali, com elementos, com construção de série ali na barra fixa, e a execução do Nori sempre é muito bonita, né? Nossa, se você assistir o Nori, tipo, o giro gigante do Nori é bonito, assim, é encaixado, ponta de pé, sim, continua ainda sendo para mim também, né, um primor, assim, de ginástica, assistir o Nori na barra, e eu torço para que o Nori consiga. O Caio, para mim, ele só não vai agora por causa da cirurgia mesmo, porque assim, pensando em chances de medalhas, chances de finais em primeiro lugar, né, antes de pensar em chances de medalhas, o Caio estaria na frente. A gente tem que lembrar que o Caio, ele é finalista individual geral todas as vezes, ele já foi finalista mundial de paralela e já foi finalista de salto também. Então, o Caio tem esse histórico de finais diferentes, né? Mas nesse momento, com a, com essa recuperação da cirurgia dele, né, ficou um pouco complicado, assim. O Caio, ele iria com chances, obviamente, de estar na final individual geral, isso é fato, e o salto, sim, ele poderia pegar uma final, mas o salto é o aparelho que talvez esteja mais disputado hoje. Acho que o salto e o cavalo com alças são os aparelhos que eu sinto que tem uma disputa muito, muito acirrada. Então, assim, uma nota ali de salto de 15.650, uma média dessa, ou desculpa, uma média de 14.650, é uma média que não garante, que pode não garantir uma final até. Sério mesmo, assim, os saltos que a gente viu nas Copas do Mundo e até nos campeonatos aí, nos continentais e alguns nacionais, foram saltos, assim, espetaculares. Então, mesmo que o Caio salte super bem, as chances dele, para mim, no salto, são menores do que as do Nori na barra.
Ah, e tem gente que vai contra essa opinião e tá tudo bem, acho que cada um tem a sua, mas proporcionalmente falando assim, acredito que a porcentagem a chance do Nori ser um finalista e medalhista de barra, para mim é maior do que as chances do Caio de ser um medalhista, um finalista e medalhista de salto, né? Então, por esses motivos, eu acredito que vai ser ali mesmo o Caio, desculpa, o Nori. E assim, né, gente, é, tem que ser acho que falando sobre a decisão, acho que tem que ser algo muito claro. Eu acho que tem que ter uns critérios aí bem definidos para ninguém sair chateado, né, dessa história, porque a gente sabe que o Caio é um atleta excelente, a gente sabe o tanto que o Ricardinho, né, que é o treinador dele, trabalhou com ele. Mas a gente sabe também do empenho do Nori em fazer tudo o que ele faz e do treinador também dele, o Albino, né? Mas assim, a gente tem que. É interessante que tenha critérios claros, porque hoje, assim, né, quem está no comando hoje da seleção masculina é o Batata, e o Batata é do Pinheiros, e o Nori é do Pinheiros. Então, por isso que é importante, eu acho, ter critérios claros para que ninguém pense que foi uma decisão enviesada, sabe? Então, isso é importante. Eu acho que ter isso claro e explicado para todos os ginastas, né? Não só o Caio, mas todos os ginastas que estão aí tentando ir para conquistar essa última vaga do Brasil, né? Essa última vaga que já é do Brasil, conquistar, na verdade, esse último lugar nos Jogos de Paris. Pois é, pois é. Nori realmente, eu acho que é um dos grandes nomes, eu vou ser sincero, né? Eu torço muito pelo Nori. O Nori, eu acompanho o Nori desde 2010, assim, uma vez que eu fui até um juvenil ainda. E eu gosto muito do Nori, eu sou apaixonado por ele, pela ginástica dele, pela pessoa que ele é, e torço muito por ele. Adoro o Caio também, eu gosto muito, muito do Caio. Eu acho que o Caio, assim, ele é no episódio anterior a gente falou do Diogo, do Diego Hipólito, né? Do quanto o Diego é um exemplo de resiliência. O Caio também, cara. O Caio é um cara que, tipo, meu Deus, assim, a gente olha a carreira dele, olha a trajetória dele, olha o quanto ele esperou para alcançar as coisas, os objetivos. E a gente fala assim: você é demais, você é demais. Tanto que ele é 4 vezes campeão, né, do Pan-Americano de ginástica pelo individual geral. Caio é formidável, mas dessa vez eu também concordo com você e eu acho que Nori que vai representar, né? Mas eu amo você, Caio, de verdade, e espero que do fundo do meu coração eu possa te encontrar em muitas outras competições e possa te ver brilhando demais. Inclusive na minha rua, né, Cedric? Eu não sei se você sabe, mas eu moro na rua do Minas Tênis Clube aqui em Belo Horizonte. Aí eu contando meu endereço. Direto e reto eu vejo o Caio passando aqui na rua. Não, que legal, Ícaro. Nossa, cada coisa, né? Cada história que a gente passa assim mesmo no meio da ginástica. Muito, muito legal saber disso. O Caio é sensacional. O Caio é um atleta extremamente completo, assim, e é ruim, né? Ficar dividido nisso, né? Eu queria muito era que os dois fossem. Aí acabou. Realmente eles são os mais preparados e os mais aptos a desempenharem esse papel hoje. Temos outros atletas que concorrem a essa vaga, né? É claro que a grande disputa, acredito eu, que seja Yuri versus Caio, mas a gente tem aí Yuri Guimarães, Bernardo Actos, que inclusive não estiveram nos Jogos Pan-Americanos, né, algumas semanas atrás, lá na Colômbia, né? Eu acho que isso pode ser um indicativo de que esses dois atletas tenham altas chances de competir, né, os Jogos Olímpicos. E além deles também a gente tem o Patrick Sampaio, que esteve no Mundial do ano passado, né, junto desses 3 atletas, né, que a gente falou aqui agora, Nori, Bernardo Actos e o Yuri, e também ao lado do Diogo Soares, né, Patrick também, eu acho que pode estar concorrendo, e a gente ainda tem o Thomas Florencio, né, e o Lucas Bittencourt, que também são atletas excepcionais e que, de certa forma, não estão descartados para essa vaga, não. Mas o que você acha, Cedric, da gente comentar individualmente cada um deles? Então, Ícaro, eu acho que o Lucas Bittencourt continua sendo um grande atleta, mas nesse momento, o Lucas ele está no nível de ginástica que é mais no sentido de ser um generalista muito bom para a equipe. Eu não acredito que ele é um generalista que seria interessante levar para os Jogos Olímpicos, não. Mas, claro, pensando que a gente tem só uma vaga, né? Já o Tomás
O Tomás também, acho que se encontra nesse momento no mesmo lugar que o Lucas, porque o Tomás é um atleta muito talentoso. Eu já tive o prazer de ver ele várias vezes treinando ali no CT. É, muitos elementos de dificuldade, especialmente na barra fixa, bem legal, tem muito talento. Ele teve essa troca de clube, né? Ele treinava no Sul e ele foi para São Paulo. E ele fez um brasileiro no passado bem interessante mesmo. Foi muito legal ver ele recuperado, né? Que ele também passou por uma cirurgia. É, ver ele bem recuperado, assim, e competindo, né? Igual ele competiu no Brasileiro do ano passado. Mas eu também acredito que nesse momento, pensando que temos só uma vaga, não é o momento de escolher o Tomás, não. E o Patrick também entra nessa mesma situação, né? Ele conseguiu ali uma final de Copa do Mundo em 2022, se eu não me engano. Ele foi finalista na barra fixa, em Varna, eu acho. E isso foi assim o maior resultado dele assim a nível internacional, né? Então não é um atleta que também, no meu parecer, estaria assim preparado para ser o representante do Brasil em Tóquio, não. O representante do Brasil em Paris, não. Agora, o Bernardo, Ícaro, é uma pena a quantidade de lesões que acompanhou a carreira desse atleta desde o final ali da categoria juvenil dele. Ele foi um juvenil excepcional. Teve um campeonato brasileiro que ele foi campeão de todas as finais, ele ganhou individual geral e todos os aparelhos. Ele tem uma postura assim impecável, né? E um ginasta muito forte também. O Bernardo, quando eu assisti ele na seleção juvenil, assim, eu acreditava que ele tinha tudo para ser um dos melhores all-rounders assim, do Brasil de todos os tempos. Infelizmente, ele começou mesmo a conseguir competir ali uns campeonatos internacionais, assim, tipo Copas do Mundo, foi ali a partir de 2023, eu acho, 2023. É, e ele foi bem, inclusive, assim, né? Ele conseguiu pegar final de paralela, final de barra, e mas assim, ele também, para esse ciclo, acho que o Bernardo é super importante. Ele tá treinando bem, assim, e é um ginasta que eu acho que vai sim ser importante, né, nesse ciclo, para até mesmo para ajudar o Brasil a voltar aí para o top 8 das equipes e a gente não passar esse perrengue no próximo, né, nos Jogos de Los Angeles, né? A gente conseguir já uma equipe completa e não ter que ficar aí escolhendo apenas um ginasta para representar o Brasil. De todos esses, eu acho que o Yuri é o que faria mais sentido, né? Mesmo porque o Yuri ele tem uma série de experiências internacionais que foram interessantes, assim, em Copas do Mundo. Ele já conseguiu ser finalista de solo e de salto mais de uma vez. Esse ano ele ficou ali, né, nessa corrida aí, pela classificação pelas Copas do Mundo, então competiu bastante, assim. Acredito que o Yuri, de todos esses, seria a melhor opção, mas continuo achando que vai ser mesmo Caio ou Nori. Frisar isso novamente. Eu acho que os critérios têm que ser bem claros, né? Se não for claro para a gente, mas que seja para os treinadores, que eles consigam entender que a decisão que for tomada seja a melhor decisão mesmo para o Brasil. E que venham os jogos, né? Que venham os jogos e que esse segundo nome tenha muito sucesso também e tenha muita sorte ao lado do Diogo lá nos jogos, né? Agora uma informação, pessoal. Este segundo nome, ele vai ser divulgado após o Troféu Brasil, que acontece daqui a alguns dias lá no Rio de Janeiro. E nós vamos estar lá, né? O que será que vai rolar nesse Troféu Brasil, Cedric? E o Troféu Brasil vai ser super importante, né, Icaro? Porque é a competição, assim, a última competição mesmo ali interessante do Brasil antes dos Jogos Olímpicos. Então, vai ser onde a gente vai ter a oportunidade de assistir todos os atletas que vão disputar os Jogos de Paris competindo nacionalmente. Então, ali a gente vai ver como é que estão as séries, quais os detalhes que faltam, né? Quais os ajustes e tal. E, enfim, né? E aí a gente pode até começar a falar das meninas também agora.
Querido, você tem uma coisa que eu tô preparada para falar dessas meninas. E o que que você acha da gente começar falando individualmente das titulares que foram medalhistas no Mundial do ano passado? Até porque, né, aquela imagem da prata tá fresquíssima na minha memória. Eu tava lá na Antuérpia, eu vi aquilo de pertinho, foi uma coisa incrível. E o que que você acha? Um momento super histórico para a gente nessa prata por equipes. E, claro, eu acho bem justo a gente começar assim, falando individualmente de cada uma delas. Bora? Pois é. Então vamos começar por ela, a maior absoluta rainha, Rebeca Andrade. Rebeca, meu amor, vou ser sincero, eu tô indo para esses jogos pra te ver, Rebeca, e eu tenho certeza, indiferente de quais sejam suas posições, do que você vai conseguir lá, vai valer cada centavo, porque só de escutar aquele sobe som de End of Time da Beyoncé num ginásio, menina, arrepiei. Só de imaginar a cena, arrepiei, né? E, cara, quem me conhece sabe que eu torço muito pela Rebeca. E, assim, por mim, essa menina já é a maior atleta da história olímpica do Brasil. E vou estar lá em Paris para te ver, Rebeca. Muita sorte para você. É lógico que a gente tem expectativas, né? Quero ver a Rebeca no pódio, quero ver o Brasil no pódio, mas acima de qualquer coisa eu quero é viver isso mesmo, né? Viver a Rebeca vivendo aquilo. E tomara que ela faça o duplo cossaco no solo, eu ia amar ver isso. Se ela fizer o Mustafina no solo, eu vou morrer. Os Chengs, nossa, eu tô com uma expectativa realmente assim. O povo pode me chamar de extremamente Alice, mas eu quero muito ver ela fazendo um bios no salto. Acho que esse salto sai, e se sair ela tá na briga, né? Mesmo porque Simone nem sempre acerta o duplo carpado, né? Errou na final do Mundial do ano passado, errou agora há pouco no Nacional Americano. Então, assim, nem sempre Simone tá com tudo. E aquela coisa, né? Ginástica artística é muito do dia também. Às vezes a atleta consegue, às vezes ela não consegue, né? A Rebeca é um dos maiores fenômenos da ginástica mundial, não é só do Brasil, acho sempre importante frisar isso. Os feitos dela foram conquistados por pouquíssimas ginastas no decorrer da história, e a Rebeca vai com tudo, né, para Paris. Assim, muita gente comentando algumas coisas assim, ai, não fica pressionando ela, ai, não pressiona, é, não dá certo ficar cobrando. Meu, falar a verdade não significa pressionar ou cobrar algo da Rebeca. A gente está sendo realista, né? Aqui eu estou sendo completamente realista. A Rebeca pode ir para Paris e ser finalista de todos os aparelhos, de todas as finais, ser finalista por equipe geral e todos os aparelhos. Isso vai acontecer? Não sei, não consigo prever o futuro, mas é óbvio que a Rebeca pode sim ser finalista de todos os aparelhos e ela pode, numa final, ser medalhista em todos os aparelhos também. A gente sabe, né, que as maiores chances dela estão ali no individual geral, no salto, ali depois no terceiro lugar seria no solo, mas ela já conseguiu, né, ela já foi medalhista mundial em todos os aparelhos, então quem que vai falar o contrário disso? Quem que vai falar que a Rebeca não está indo para Paris com chance de ser finalista e medalhista em todos os aparelhos? Essa é a realidade dela hoje. E assim, todo atleta maduro ele tem que saber escutar e filtrar o que prejudica ele ou não, né? Quem tem as opiniões e quem consegue enxergar essa realidade não pode ser proibido de falar. Então aqui eu estou, na verdade, muito mais enaltecendo o valor dessa ginasta tão incrível que a Rebeca é e tudo que ela pode fazer em Paris do que, de fato, colocando uma pressão nela ou cobrando algo dela. A Rebeca não deve nada para ninguém, ela não deve nada para ninguém, o que ela já fez. Se ela parasse de fazer ginástica hoje, ela já entregou tudo o que ela não devia para ninguém, né? Nem para ela mesma. A gente só tem que agradecer por ela ter sido tão incrível e tão fenomenal como ela já foi até agora, não ter desistido depois de tanta lesão. Caramba, olha o tanto de lesão que essa menina teve. Olha o tanto de medalha que ela já podia ter ganhado quando, sei lá, quando ela lesionou pela terceira vez. Enfim, sou fã da Rebeca e acredito muito numa Rebeca finalista todas as finais em Paris.
Pois é, Rebeca, muita sorte pra você, muito sucesso pra você. E outra ginasta que eu tenho certeza que vai arregaçar nesses jogos. Até aqui eu acho que, né, a única que a gente não pode garantir quem vai ser a seleção, né? Eu acho errado isso, mas eu acho que Rebeca com certeza é inevitável, todo mundo tá guardando ela nos jogos. E esse nome que a gente vai falar agora também, que é Flávia Saraiva. Se a Flávia não estiver lá, gente, não vai, não vai ter jeito, né? E Cedric, eu tô muito ansioso para ver a Flávia também, assim. Flávia foi outra medalhista no ano passado, aquele solo maravilhoso dela, para mim é o meu solo favorito dela, foi o solo do ano passado. Aliás, né, do ano passado e de 2022, né? E de 2021 também, né? Ela competiu 3 anos com esse solo. E agora ela tá chegando aí em Paris com um solo novo de Cancan, Cedric. O que você acha disso? Nossa, Ícaro, eu sou fã da Flávia. Acho a Flávia também outra ginasta sensacional. Torço por ela desde sempre. Carismática, bonita. Os árbitros gostam dela, né? Referência na FIG. Mas assim, gostos, né, são pessoais. E na minha opinião, essa série de solo dela, essa atual, assim, é a que eu menos gostei de toda a carreira dela. Essa de agora foi a que eu menos gostei. E eu fico até um pouquinho chateado porque a gente, né, tá muito próximo de chegar nas Olimpíadas. Acho que é uma música muito agitada e a impressão que eu tenho é que poderia ter uma coreografia um pouco mais elaborada, assim, né? Uma ginasta, por exemplo, que já usou essa música, que foi a Paloma Moro, da Espanha, usou ela nas Olimpíadas de Sydney em 2000. E se você vê a Paloma no solo usando essa música, assim, ela é imparável, assim, é uma acrobacia atrás de muita dança e atrás de salto, sabe? Ficou muito dinâmica a série, assim. E acho que foi isso que me pegou um pouco, assim, com essa série da Flávia. Mas a Flávia é muito querida pelos árbitros, assim, e se os árbitros gostaram da série dela e deram nota para ela, para mim é o que tá valendo. Não, não importa, eu quero é que ela seja bem pontuada, esteja no pódio e consiga, né, o máximo de finais e de resultados possível. Sou muito grato daquele Mortal Esticado ter saído da série de trave dela. É visível como que a constância dela na trave melhorou depois que tirou o Mortal Esticado. Então, sim, as expectativas para a Flávia é que ela continue sendo a nossa especialista de barras da equipe e entre nessa final individual geral com a Rebeca e consiga uma final de solo, uma de trave também, porque ela tem potencial para fazer isso tudo. E assim, G-solo para mim, Flávia tava on fire, né? A Flávia tava assim sensacional em G-solo, que aquela competição que ela fez em G-solo, se ela repetir em Paris, assim, para mim ela é top 5 individual geral, concorrendo ali até uma medalha mesmo ali, sabe? A Flávia tá num momento assim incrível e eu realmente torcendo muito por ela e querendo que tudo dê certo para ela nessa edição dos Jogos de Paris. Até porque Flávia já é histórica, porque só duas ginastas na história conseguiram duas finais olímpicas de trave de equilíbrio, né? Que é ninguém mais, ninguém menos que Simone Biles. E nas duas finais, Simone foi medalhista, né? 2 bronzes. E Catalina Ponor, né? Catalina foi finalista tanto nas Olimpíadas de Atenas em 2004 quanto nas Olimpíadas de Londres em 2012. Né? E também, na verdade, ela não foi medalhista em 2012, perdeu o bronze para Reisman. Eu acredito que injustamente, não achei que a Reisman mereceu mais que a Catalina, mas foi campeã olímpica da trave em 2004. E agora, Flávia pode entrar na história sendo a primeira ginasta a conquistar 3 finais olímpicas na trave de equilíbrio. Pois é, tomara que ela venha sem um mortal estendido. Ai, meu Deus, eu morro de medo desse mortal estendido dela. Mas ela já falou que não deve colocar por conta da lesão que ela teve no pé, não deve colocar, mas vamos ver. Boa sorte, Flavinha! E outra ginasta que eu queria comentar agora, Cedric, é Lohane Oliveira. Quais suas considerações a respeito da nossa especialista de barras assimétricas? Bom, mais uma vez eu vou aqui pedir a todos para saberem diferenciar o que é gostar de uma pessoa e o que é falar de ginástica, né? Porque eu gosto muito das meninas, vou frisar isso mais uma vez, torço muito pela ginástica do Brasil, torço muito pelo Lohane, todos. É, mas eu acho que a Lohane ela entrega pouco perto do que ela poderia, sabe?
A gente vê ela ali nos treinos e às vezes faz a série, consegue encaixar os trocos, né, na parada e tal, faz séries muito bonitas e na maioria das vezes chega na hora de competir e a nota não sai, sabe? E aí a gente fica um pouco decepcionado, né? Porque hoje é o que ela treina, né? Ela faz a barra, ela focada na barra para poder entrar uma nota boa ali para o Brasil e aí a gente acaba não vendo essa nota sair, né? Mas mesmo assim, continua sendo uma série uma série e uma nota muito necessária para a gente, né? Apesar da nota não entrar da forma como a gente acredita que poderia, né? De acordo até com o próprio potencial dela, é uma nota que a gente precisa. E não, sim, hoje, no momento, é uma ginasta que a gente tem necessidade dela na equipe para fazer esse papel que ela faz. Pois é, muita sorte para Lohane, caso Lohane esteja nos jogos. E a gente tem Júlia Soares também aí crescendo muito forte. Júlia que fez competições internacionais esse ano incríveis, medalhas no Gesolo, medalhas em Copa do Mundo. E é outro nome que está chegando aí, eu acredito que deve ir para os jogos e deve estar firme e forte lá com raça negra no solo. Que dizer da Júlia, né? A Júlia foi uma ginasta que subiu da categoria juvenil para adulto, metendo o pé na porta, né? A Júlia hoje é uma ginasta necessária, assim. Sinceramente, eu via ela, né, muito boa, muito talentosa, mas eu não pensava que a Júlia ia chegar nesse patamar que ela chegou hoje na seleção, que ela é uma ginasta necessária na seleção, né? Ali das juvenis, que eram destaque na época dela, que era a Camila Almeida, a Ana Luísa e a Cristal, só ela que conseguiu, né, ali chegar no adulto, fazendo séries assim que colaboraram mesmo com a seleção. A Cristal também fez isso, né? Não posso esquecer disso no PAN. A Cristal foi muito bem. Ela foi finalista de barra, né? Então, a Cristal também, se não fosse as lesões, acho que estaria nesse mesmo patamar que a Júlia. Mas a Ana Luísa não conseguiu mostrar algo palpável na categoria adulta até hoje, né? A gente tem uma expectativa aí no Troféu Brasil. E a Camila, infelizmente, acabou parando, né? A Júlia hoje, trave e solo dela, assim, é algo que o Brasil precisa, né? Eu falo brincando que ela completa o individual geral da Jade, né? Se juntasse as duas ali, daria um individual geral incrível. Mas é isso, Júlia, basicamente, para mim, tá como o Loki, assim, né, na equipe olímpica. E aí a gente chega num outro nome, também do Mundial do ano passado, que é Jade Barbosa. Jade, que é outra ginasta que cresceu bastante esse ano, tá em perfeita forma física, tá linda de acompanhar. Inclusive, mandei um inbox pra Jade, falei com ela, Jade, que tal se você fizer uns colãs de oncinha para os Jogos Olímpicos, né, Cedric? Porque é ela que faz os colãs do Brasil, né? Você imagina, Cedric, essas meninas de oncinha lá em Paris, que luxo! A Melanie tava usando Dior, né? No Campeonato Nacional Francês. Então você imagina o que a Melanie vai usar lá em Paris. Então a gente tem que chegar lá, não tem que pensar só na série, não, tem que pensar no colan também, já, não tem como. Imagina. Não, Ícaro, colan de oncinha, Colan pode de dar certo, oncinha, né? Quem sabe? Colan de oncinha. Eu ia amar, cara, real. Mas, né, quem sabe, né, Jade? Fica a dica. Mas vamos falar da Jade, Cedric. Olha, a Jade, né, mantendo aí esse salto dela, o Yurchenko com dupla pirueta até hoje, pô, tantos anos, né, fazendo o mesmo salto, e um salto de alto nível, contribuindo nos outros aparelhos todos, assim, é sensacional ver a Jade tão em forma e sendo, né, aí a capitã dessa equipe, botando as meninas para cima. Espero que sem planos para parar, porque hoje o que a Jade faz e apresenta na forma física que ela tá, isso é muito legal mesmo. E ganhando, né, uma medalha mundial depois de tantos anos, tipo, pensar a Jade tem 3 medalhas mundiais, né, e a primeira que ela conquistou foi em 2007. Meu, como assim? Muito legal, né, muito legal. Sou muito fã da Jade, respeito muito ela e espero que ela consiga aí contribuir o máximo que ela puder nos Jogos de Paris. Pois é. De um sim ou não, que esse time seja um vitorioso. Ô, Cedric, agora adiantando aqui, né? Nós falamos das 5 titulares que foram medalhistas do Mundial da Antuérpia ano passado.
E eu realmente acredito que esse seja o time favorito, né? Apesar de que Lohane talvez tenha uma pequena possibilidade de ficar de fora desses jogos, ou até de ser a reserva, por conta de situações adversas que aconteceram na vida pessoal dela e também em relação ao seu desempenho atual. Mas não acredito que isso vai acontecer, não. Acredito que a Lohane vai para os jogos, sim. Mas ela é, vamos dizer assim, dessas 5, ela talvez é que seja a menos provável. Só que temos uma outra questão aqui. Com Lohane ou sem Lohane, tem um sexto nome que vai viajar, né? Que é a ginasta reserva, né? E aí a gente tem uma disputa entre duas brasileiras que com certeza deve ficar entre elas essa vaga de reserva, que é Andresa Lima e Carol Pedro, né? Caroline Pedro. Quem que você acha, Cedric, que deve ser a reserva do Brasil? Eu confesso que eu tenho uma certa predileção pela Andresa, porque é uma ginasta jovem, vai mostrar que o Brasil ele se preocupa com a renovação, com os novos nomes que estão nascendo, né, que estão surgindo na ginástica. Apesar de que a Carol tem uma paralela assimétrica melhor que a da Andresa, né, ou pelo menos até agora, antes do Troféu Brasil, é o que a gente tem acompanhado, né? Carol acabou de colocar o duplo esticado, né? Fez esse up aí na saída. Ainda não está tão convicta dessa saída, né? Errou em alguns momentos, mas já ela tem uma nota ali que já esbarra na nota da Lohane. Então, se a Lohane não participar, talvez a melhor assimétrica do Brasil seja a Carol. Até porque Jade e Júlia também não sei se passam aquela segurança nesse aparelho, né? O único motivo, no meu ponto de vista, para levar a Carol no lugar da Andresa é realmente as barras assimétricas, né, que é o nosso ponto fraco. Mas se você for também analisar ali um histórico de pontos da própria Carol, nas campeonatos que ela já participou, internacionais ou não, a nota também não sai, né? Então, assim, é insistir em algo que a gente já né, já tem uma experiência que não deu tão certo, ou apostar na inovação, né, que seria a Andresa. Eu gosto muito da ginástica da Andresa, acho ela muito forte, acho ela muito boa, muito explosiva. Ela tá aí, né, com uma trave muito interessante. E, pô, Ícaro, isso assim, eu fico realmente dividido, assim, porque pensando, igual eu falei, né, pensando nas barras, somente nas barras, talvez o mais sensato seria levar a Caroline, né? Mas pensando numa ginasta que contribui melhor em tudo, né? E que realmente, de fato, consegue, às vezes, uma pontuação melhor, a Andresa estaria na frente. Mais uma vez, eu acho que é interessante ter critérios claros, né? Porque a gente não deixa, tem uma coisa aqui que a gente não pode ignorar, é que a própria Irina, né, que é a treinadora da Carol e treinadora do Serginho, ela também é treinadora da seleção. Então, a Irina faz parte, né, das pessoas que fazem a escolha das ginastas. Então, seria muito bom que os critérios fossem claros, pelo menos para os treinadores, né? Para a gente que está de fora, a gente que é fã, tudo bem a gente não saber, né? A decisão ela é interna, claro, mas que os treinadores saibam, né, e tenham, assim, a convicção dentro deles de que foi uma escolha certa, né, escolher ou não ter escolhido o ginasta deles. A própria Luísa Abel hoje tem uma série de barra mais constante do que a Andresa e do que a Carol, eu acho. Se fosse para pensar assim, vamos pensar numa barra segura, uma barra que está mais segura hoje, pensando só em barra. Eu considero, de acordo com as competições que a Luísa teve, a barra dela mais segura do que as das outras duas. Mas a Carol tem uma coisa que poucas pessoas sabem, que é a Carol tá sempre pronta para fazer uma série, sabe? Ela é uma ginasta muito resiliente, assim, forte nesse sentido. As notas podem não sair, mas ela está sempre pronta para levantar o braço e passar uma série. Isso é inquestionável. E é por isso que muitas vezes ela é escolhida para estar nesses lugares que ela esteve até hoje. Yes. Aliás, oui. É Paris, né? Vamos falar em francês, né? Oui. Bom projeto treinando meu francês. Gente, agora uma novidade. Como vocês sabem, né, a gente não vai focar apenas na ginástica artística mais, a gente vai dar espaço também para as outras ginásticas e a gente vai falar
um pouquinho da ginástica rítmica agora, né? E especialmente quais as chances da rítmica em Paris, né? Dessa vez a gente está com o conjunto completo, né? E temos a Babi ali competindo no individual geral, tá bem legal a nossa escalação. E aí a gente convidou a Luciana Zerati. Luciana, seja bem-vinda ao Gym Podcast Brasil. E a Luciana, ela é especialista, né, em ginástica rítmica e trouxe para a gente aqui um comentário elencando como deve ser a participação do Brasil nos Jogos, né? E também um pouquinho do histórico da GR. Luciana, de novo, seja bem-vinda e é com você. Bom, pelo individual a gente tem a Bárbara Domingos, né, que ela vai representar o Brasil. É a primeira vez que o Brasil vai levar uma ginasta para as Olimpíadas por vaga classificatória, né, então quer dizer que a Babi, no Mundial do ano passado, que foi em Valência, ela conquistou essa vaga quando ela ficou em 14º lugar. E junto com isso ela conquistou uma vaga também na final dos aparelhos massas ano passado no Mundial, então algo que nenhuma ginasta tinha conseguido antes, e ela conseguiu esses 2 feitos inéditos no Mundial, e aí ela pegou essa vaga olímpica. E as expectativas pro individual são sempre as melhores, né? Ela fez um ciclo muito bom, medalhando em algumas Copas do Mundo, conquistando finais com ótimas notas. Acredito que vai ser bem concorrido, uma Olimpíadas de alto nível, pois são apenas 12 vagas na final, mas acho que apesar disso a Babi tem uma condição de ser uma delas. Ela deve superar a colocação da Natália Gaudio, que foi a melhor posição no Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, em que ela conquistou a melhor posição histórica para uma ginasta individual, ficando em 23º lugar. Já o Brasil, no conjunto, a gente tem as melhores posições de Olimpíadas em Sydney 2000 e Atenas 2004, que foi o 8º lugar. E a gente também teve participação nas Olimpíadas do Rio e de Tóquio, mas elas não chegaram a pegar a final. E as expectativas são muito altas para o conjunto, eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que acompanha pelo menos um pouquinho da GR. A gente tem a Duda, a Nicole e a Débora, que apesar de serem bem novas, elas já participaram de uma Olimpíadas que foi Tóquio no ciclo passado. Então, junto com isso, elas trazem essa bagagem de experiência, né? E as meninas vêm conquistando resultados inéditos desde 2022, com algumas medalhas em Copas do Mundo e colocações excelentíssimas em mundiais, entre eles o do ano passado, né, em que elas conquistaram a vaga olímpica em 6º lugar e ficaram em 4º lugar na final dos 5 arcos por critério de desempate. Então a Itália levou a medalha de bronze, mas ficamos ali triscando uma medalha. Então eu acho que elas vão brigar direto, não só por uma final nas Olimpíadas, mas quem sabe por uma medalha inédita no Brasil. A gente sabe que elas têm total condições, elas vêm fazendo um ciclo muito bom, muito constante. Elas têm séries excelentíssimas de alto nível. Acredito que Camila, Bruna, todas as meninas do conjunto, não só titular, mas a da equipe B também, vem se preparando muito bem para isso. E quem sabe a gente não vem para fazer uma medalha histórica aí, né? É o que todo mundo deseja. Muito obrigado, Luciana, pela sua participação aqui no Gym Podcast Brasil. Foi muito bom aprender um pouquinho sobre GR e também entender quais as chances do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris que estão chegando. E agora a gente vai falar de ginástica de trampolim, né? Que é a terceira modalidade da ginástica que vai estar também nos Jogos Olímpicos. Dessa vez, a gente tem 2 brasileiros competindo, muito bacana ainda. Ainda não sabemos quem são esses brasileiros, mas são 2. E para falar da ginástica de trampolim, estou convidando aqui Tainá Almeida, ela que é jornalista lá de BH, aqui da minha terra. Tainá, seja bem-vinda ao Gym Podcast Brasil, um prazer ter você aqui. E conta pra gente, quais são as chances do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris? Olá, Ícaro. Olá, Cedric. Agradeço imensamente o convite para participar do Gym Podcast Brasil e vamos falar de ginástica de trampolim, né? Bom, o Brasil está chegando em Paris muito bem
e acredito que teremos boas posições nos jogos. Uma novidade é que, pela primeira vez, o Brasil vai mandar uma atleta do feminino para a competição. Ano passado, a Alice Gomes, do Minas Tênis Clube, conquistou essa vaga no Mundial de Birmingham, na Inglaterra, ao avançar à final, e conseguiu colocar um nome nos jogos. A Camila Gomes também esteve na final, mas a Alice foi quem teve uma melhor colocação, por isso dizemos que ela é quem conseguiu. Já quanto à participação nos jogos, ao que tudo indica, Camila Gomes é quem deve representar o Brasil. Não temos muitas informações, mas a Alice fez um post um pouco enigmático que deixou a entender que ela não vai ser a selecionada. Logo, só pode ser a Camila, né? Uma vez que não temos outra atleta à altura das duas no Brasil para competir em Paris. Independente de quem for e de qual será o critério de seleção, eu desejo muita sorte e sucesso para elas. Agora, no masculino, o Rayan Dutra, ou Rayan Castro, tanto faz, também conseguiu uma vaga para o Brasil, só que neste ano, durante as edições da Copa do Mundo. Desde a inclusão da ginástica de trampolim no programa olímpico em Sydney em 2000, o Brasil só tinha participado em 2016 como país sede. O Rayan Dutra assegurou ao Brasil uma das cotas distribuídas pelo ranking da Copa do Mundo da modalidade, com 5 etapas entre 2023 e 2024. A última disputa aconteceu neste fim de semana. A última disputa ocorreu nesse fim de semana, entre 22 e 24 de março. Francamente, estou otimista que será, inclusive, o Rayan que deverá nos representar. Por último, apesar de muita coisa indicar a participação de Rayan e Camila, a confirmação mesmo de quem serão selecionados acontece após o Campeonato Brasileiro, que acontece entre os dias 28 e 30 de junho, em Belo Horizonte, nossa terra, não é, Ícaro? Só posso desejar muita sorte para todos os atletas e torcer muito para que tenhamos o melhor desempenho possível. É isso, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom falar de ginástica de trampolim aqui no podcast e contem sempre comigo. Um abraço. É isso aí, Tainá. Muito obrigado aqui pela participação no Gym Blog Brasil, no Gym Podcast Brasil também. É sempre bom, né, poder trazer novidades. E quem sabe a gente não se encontra, né, lá no Troféu Brasil, aliás, no Campeonato Brasileiro de Ginástica de Trampolim aqui em Belo Horizonte, né? Lá na Arena UniBH, inclusive a entrada vai ser gratuita, né? Fica aí o convite para todo mundo também. Boa sorte para os atletas. E, gente, para a gente finalizar aqui, queria passar para vocês a agenda da ginástica artística lá nos Jogos Olímpicos de Paris, né? A ginástica que vai começar no dia 27 de junho e só acaba lá no dia 10 de agosto, né? Basicamente, os 15 dias de Olimpíadas são repletos de ginástica, tem ginástica todo dia. E no dia 27, a gente tem as classificatórias da ginástica artística masculina, dia 28, 27 de junho e 28 de junho. A gente tem as classificatórias da ginástica artística feminina, 29 de junho. Final do individual geral masculino, 30 de junho. Final do individual geral feminino. Dia 31 de junho é a final por equipes masculina, e aí chegamos em agosto, dia 1º de agosto, final por equipes feminina da ginástica artística. Até aí eu tô em Paris, hein? Até aí vocês vão me ver lá. Vai ter muito conteúdinho. Aí, no dia 2 de agosto, mudamos de ginástica, porque vai acontecer a classificatória e as finais da ginástica de trampolim, que é essa que a Tainá acabou de comentar aqui pra gente. E aí a gente volta pra ginástica artística, né, no dia 3 de agosto, porque a gente vai ter no masculino a final do solo do cavalo com alças, né? E também no feminino a final das barras assimétricas e do salto. Depois, dia 4 de agosto, temos a final das argolas e do salto masculino e também a final de solo feminina. E aí a gente chega no dia 5 de agosto, que a gente tem a final da barra fixa e também a final da barra paralela masculina e também a final de trave de equilíbrio, quem sabe Flavinha Saraiva fazendo história aí com sua terceira final olímpica. E finalizando a agenda da ginástica, no dia 8 de agosto, a gente tem classificatórias do individual geral da ginástica rítmica. Depois, no dia 9, temos classificatória do conjunto e a final do individual geral. Dia seguinte, último dia de Olimpíadas, sábado, dia 10, a gente tem a final do conjunto. Vamos torcer aí muito pelo conjunto brasileiro, como a Luciana bem indicou. É isso, gente. Essa é a ginástica artística em Paris. E guardamos uma surpresinha para quem chegou
até aqui, sabe o que que é, né? Temos um vídeo da Rebe, a Rebeca Andrade, falando de como está lidando com as suas expectativas e com as expectativas do público em relação ao seu nome no pódio nos Jogos Olímpicos de Paris, né? Esse vídeo é uma collab que a gente fez com o Olimpíada Todo Dia, lá no Instagram do Gymblog Brasil. E vocês vão conferir agora, roda o vídeo aí. Todo mundo tem expectativa, né? Mas eu gosto sempre de falar que o que as pessoas esperam que eu faça, o que eu seja, não tá nas minhas mãos. Eu só posso controlar o que eu posso segurar, e a pessoa que eu posso segurar sou eu. Então eu chegar na competição ali pra fazer o meu melhor, eu não sou obrigada a voltar com medalhas, mas eu quero medalhas, assim como vocês que são torcedores também querem. Mas tudo vai depender do meu trabalho e do que eu vou apresentar lá. Pra eu fazer uma boa apresentação, eu preciso treinar muito aqui. E pode ser que eu não esteja num dia tão bom e também não consiga fazer uma boa apresentação. Mas se eu tiver a certeza, saindo da competição, que eu não poderia fazer nada de diferente, estando no meu melhor dia ou num dia não tão bom, é o que vale pra mim, sabe? Eu quero muito poder brilhar, poder ser gigante, fazer as melhores apresentações que eu puder nessa Olimpíada, porque eu tô treinando bastante, mas também eu vou entender se as coisas não acontecerem da forma como eu quero, sabe? Mas eu espero que aconteça da forma como eu quero, de verdade mesmo, que eu tô treinando muito. Mas tudo bem também, sabe? E é importante que as pessoas entendam isso. Às vezes, vencer não é só estar no pódio. Você não sabe o que a pessoa precisou passar pra estar ali, sabe? Bater os seus recordes, vencer a si mesmo, sabe? Diariamente. Tem gente que não vai estar com a cabeça tão boa, tem gente que vai sentir a pressão muito forte, não pelas outras pessoas, mas se pressiona também pra conseguir conquistar, sabe? E às vezes consegue vencer, às vezes não conseguem. E se pra vocês que estão assistindo já é difícil, imagina pra gente que treina pra caramba e às vezes não consegue realizar da forma como a gente gostaria. Então é isso, sabe? Não é só criticar e entender que vencer não é só estar no pódio, a gente se vence todos os dias. Mas eu espero de verdade que a gente consiga chegar lá como equipe, que a gente brilhe, que cada menina também brilhe individualmente, que conquiste essas coisas e que seja uma competição assim excelente para todas nós. Esse vídeo da Rebeca mostra exatamente o que eu falei lá no começo do episódio, né? A maturidade para saber lidar com a carreira, né? Com a própria carreira, com a grandiosidade que ela é. Ela tem muita maturidade, então, assim, falar ou não falar das chances dela, das medalhas dela, da história dela, do que ela pode fazer ou do que ela não pode fazer, não afeta ela e também não deveria, né? Ela é uma ginasta completa, né? Na verdade, como pessoa, como atleta, como gerenciadora da própria carreira, enfim. É isso aí, pessoal. Rebeca, Flávia, Jade, Lohane, Júlia, Diogo Soares, Carol Pedro, Andresa, né, Nori, Caio, Bernardo Acto, seja quem for, que vá e que seja da melhor forma possível, que consiga os melhores resultados possíveis. É isso que a gente deseja para vocês. Cedric, obrigado pela companhia mais uma vez aqui no nosso segundo episódio. Muito obrigado, pessoal, vocês que acompanharam a gente até aqui, até o final desse episódio, que é o nosso segundo episódio, e eu já adianto para vocês que o próximo episódio, o episódio 3, vai ser emocionante. Eu fiquei muito surpreso, porque eu realmente, assim, falando de mim, eu não pensava que seria tão necessário para mim esse episódio que a gente gravamos com a Adriana e com o pessoal do Rio Grande do Sul, e a gente abordou esse tema fortíssimo, né, que foi as enchentes do Rio Grande do Sul, e vou te falar, prepara o coração, viu? E siga o Gymblog Brasil nas redes sociais, porque vai ser sempre um prazer falar de ginástica com vocês. Um beijo! Beijo, gente. Tchau.